gente. Meu nome é Célia Brandão, eu sou corretora de seguros, né, empreendedora, corretora de seguros e também educadora financeira. Então, como é que tudo isso começou, né? Eu fui vendedora do mundo corporativo a minha vida inteira, né? Sempre trabalhei com vendas no corporativo. E aí, em algum momento, e sempre tive aquela vontadezinha de empreender, mas tinha vergonha, tinha medo, né? E aí, em algum momento, me despertou, falei, bom, agora é a hora de começar a entender o que eu quero fazer. Exato. E aí eu descobri a corretagem de seguros porque eu queria tentar ajudar as pessoas justamente a cuidar não só da proteção familiar, como da proteção de patrimônio, de tudo que a gente constrói. Sim. E eu dei de cara com uma pandemia, né? Abri a empresa, a pandemia começou. Muitas mulheres passaram por Pois isso, é, né? e eu Muitas acho que- pessoas, né? E foi acho que o momento que muita gente também descobriu o que era empreender, né? Aham. Porque foi por necessidade. É. E aí, nesse momento, eu descobri a educação financeira. A porque importância que tem, né? Foi o momento que foi a virada de chave, né? Porque eu entendi que através da educação financeira as pessoas iam começar a entender a importância de uma proteção. Sim. E eu me apaixonei. Foi só uma busca pequenininha, porque a intuito era só esse. E hoje em dia é a minha grande paixão a educação financeira. É ensinar as pessoas, principalmente mulheres empreendedoras, a ter essa boa relação com o dinheiro, Show. né? Ô, Célia, eu tenho uma curiosidade. Diga lá. Minha curiosidade é, da onde surgiu em você esse instinto de empreender? Olha, é engraçado porque eu venho de uma educação onde meu pai tinha uma voz muito mais forte na minha vida do que minha mãe, né? Engraçado isso. Eu tinha muito espelho, eu tinha muito espelho com meu pai. Então, o que acontece? Ele sempre dizia, né, pra fazer alguma coisa por mim, pra não trabalhar no corporativo. E eu não escutava isso, né? Eu achava que, eu falava, imagina, né? Essa coisa de ter carteira assinada é importante, eu precisava dessa segurança, né? Mas ele falava, não, você tem que abrir empresa, tem que fazer alguma coisa pra trabalhar pra você, vai estudar pra trabalhar pra você. Bom. E mesmo trabalhando no corporativo, eu acabei sempre empreendendo por necessidade pra complementar a renda. Sim. E eu gostava muito disso, porque no momento que eu tava fazendo alguma coisa para complementar a renda, eu tava fazendo por mim. E é tão gostoso quando você faz algo do seu jeito, você pode moldar do seu jeito, Com né? o seu... Exatamente. E E aí foi onde despertou essa vontade. Eu só não sabia o que eu queria fazer. Porque, na verdade, eu sempre imaginei que, assim, eu não era boa em nada. Sabe aquela sensação que a gente tem de não é bom? Sim, falava, já gente, tive. alguém passou na fila do artesanato, outro passou na fila não sei do que, o outro passou na fila, e eu não passei na fila nenhuma. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu não passei em fila nenhuma. Uhum. Aí foi quando eu comecei a estudar que eu entendi, por exemplo, coisas que eu sempre imaginei que eu detestava, eu descobri que eu amava. Né? Então, por exemplo, eu sempre achei que eu não gostava de estudar, descobri que eu amo estudar. E de matemática? Olha, a matemática eu não gosto muito não, mas eu gosto do dinheiro, viu? Do dinheiro, eu né? gosto de saber cuidar do meu dinheiro, Isso é e ensinar importante. as pessoas a cuidar do dinheiro pra ter ele no meu bolso e realizar as coisas que eu quero, né? Exato. Isso é bem diferente de matemática. Entendi. E aí eu descobri também, por exemplo, que eu gosto de ensinar. Eu tenho um filho de 18 anos e eu sempre disse, nossa, eu não tenho a mínima paciência de ensinar ninguém. E hoje eu descobri que eu amo ensinar as pessoas. Aham. Né? Eu amo ver a transformação de quando uma pessoa começa a aprender, como a vida dela se transforma. Então, Quantas descobertas, né? o autoconhecimento, né? Exatamente. Me fala outra coisa. E a paixão aí, foi uma paixão ou você relacionou, né, o financeiro com o propósito de empreendedorismo? Olha, eu acho que o empreendedorismo ele veio antes, né? Então eu queria já empreender e eu ia empreender de qualquer forma porque eu queria essa sensação de liberdade de ser dona do meu negócio. Sim. Né? Mas eu sempre quis fazer algo que eu gostasse muito de fazer. Só que eu achei que isso era para poucos. Entendi. Porque poucas pessoas, desde pequena, já sabem o que querem fazer e fazem o que amam, né? Aham. Muitas vezes a gente só trabalha
pergunta. Sim. Não é? E você pergunta pra pessoa se ela tá realizada, se ela faz o que ela gosta, ela nem sabe, né? E quando a primeira vez que uma pessoa me perguntou o que eu gostaria de fazer na minha vida, meu marido me perguntou isso uma vez. E aí, qual é o seu sonho? O que você tem vontade de fazer? Eu falei, gente, ninguém nunca me perguntou isso. Nossa, Como eu não assim, sei né? o que eu sonho, né? Eu não sei o que eu sonho. Eu falei, o que eu Não tenho sei qual é o vontade? meu sonho, o meu propósito, o meu destino. Eu falei, cara, será que eu... Aí eu fui buscar realmente esse autoconhecimento pra entender o que eu queria fazer, né? Mas eu já estava empreendendo, foi quando eu achei a educação financeira. Então, uma coisa levou a outra. E assim, foi muito na busca. Eu achei, a hora que eu achei, eu falei, opa, pegou na veia, é aqui. É aqui. Você começou com quantos anos, Célia? A empreender mesmo? Empreender, assim, oficialmente mesmo faz pouco tempo. Sim, né? Já com 40, gente, eu não vou contar tudo isso, vou contar. Conta pra Conta gente. o RG. Mostra o RG. Eu vou fazer 43 anos, né? Comecei a empreender em 2020, assim que começou a pandemia. Sim. Então, não tem idade, né, gente? Exatamente. Não tem Isso idade. é bom frisar, não, galera. E assim, não tem idade pra empreender. Não, 40 é novinha, viu? Muito cheia de experiências aí, né? A idade certa é a que você se sente bem, verdade, é que vai dar certo. Verdade. Não tem por que frisar se é mais velho ou mais novo, se tem muita experiência ou pouca, né? Então vamos deixar isso bem claro aqui. Bom, muito interessante. Mas e as idas e vindas, né? Vamos falar um pouco de dificuldades, porque, aliás, dificuldades existem para quem empreende, né? Então é bom frisar aqui as dificuldades e o que te trouxe, né? E qual foi a dificuldade que mais pesou para você aí? Assim, Tanise, acho que a gente tá no lugar certo pra falar disso, né? Vamos ser sinceras. Eu acho que assim, uma das dificuldades é justamente ser mulher e empreendedora, né? É um caminho... Ser empreendedor no Brasil não é fácil. Não. Mas eu acho que quando você é mulher e empreendedora é muito mais difícil, porque você vem com toda uma carga de coisas que disseram pra gente que a gente não conseguiria fazer, que a gente não era capaz, né? Então a pergunta sempre é, será que eu consigo? Será que eu dou conta? Já vem da gente, né? A dúvida, assim, a incerteza. Quando eu comecei a empreender, eu tinha acabado de ter minha filha. Minha filha nasceu, ela nasceu, passou um tempo e já começou a pandemia. E assim, ela começou a ir na escola, tive que tirar. Sim. Então eu estudei para ser corretora de seguros com ela em casa. Eu abri a minha empresa com ela em casa. Então eu tinha que cuidar da criança, prospectar cliente, assoviar de bacana, né? Você me permite perguntar a idade que tinha sua filha na época? Quando eu comecei a empreender, ela tinha 2 aninhos, 1 ano e pouco. Então, ela era ali, dependia 100% de você. 100%. Né? 100%. E aí, pra você dar seu 100% pra ela, e mais na sua empresa, e mais na sua casa, e mais na sua família. Então, né? Explica pra gente. Na verdade, a gente não dá 100% de tudo pra nada. Né? Não tem como dar 100%, É né? uma questão a se conversar aqui nessa mesa, né? A gente não consegue dar 100%, né? Então, a gente carrega muito essa coisa da mulher multitarefas, né? Sim. E isso é uma coisa que eu acho que na pandemia ficou muito forte, né? Essa palavra, multitarefas. Sim. A mulher é multitarefas. E isso parecia que era uma coisa boa, um orgulho. Romantizaram essa palavra, Pelo amor de Deus, né? Multitarefas. Não, Ou seja, você não consegue dar 100% em tudo, então você dá 30 em um, 20 em outro, né? São escolhas, né? Sim. Então, naquele momento ali, você tem que escolher. Agora eu vou me dedicar, nesse momento eu vou me dedicar um pouco ao meu trabalho. Sim. E a casa, deixa o pau torar aí, deixa o pau quebrar. Deixa o pau quebrar. Deixa a louça pra lavar, a roupa sem secar. Filha, deixa a criança um pouco com fome, vai, ela bota um desenho lá, coloca o celular na mão e vamos trabalhar. E vamos trabalhar. E aí você fica administrando cada momento da tua vida aos poucos. Só que aí tem um momento que assim, ou você para e entende que eu preciso me dedicar, senão a coisa não vai, não anda, não deslancha, isso é né? Pra você ver a empresa de fato crescer, você tem que ter um tempo e se dedicar para aquilo. Você porque tem que senão, dar o 100%. cara, não dá. Não dá. Né? Então, assim, acho que essa virada de chave minha foi esse ano. Sim. Virou janeiro, eu falei,
a partir de agora, eu vou me dedicar mais ao meu trabalho. Sim. Né? E aí foi uma situação que foi conversada em casa, a gente conversei com meu esposo e a gente viu como que a gente ia fazer isso como um acordo juntos, porque não dá. Né? Então a criança vai ficar 100% do dia na escola, eu vou ficar em casa. Agora, graças a Deus, eu consegui meu espaço, meu escritório. Show. E então a gente começa a colocar horário para fazer as coisas, tempo para fazer as coisas. Organizar ali, sim, né? Sim. Outra coisa, eu vejo muitas mulheres hoje, né, que são mães, assim como você, que querem ou empreender ou mesmo dedicar-se ali o seu trabalho, né, a sua profissão. Sim. E traz essa dificuldade, que essa dificuldade só por ser mulher numa sociedade já é difícil, né? A gente empreendeu, a gente entrar de fato numa profissão. E também o fato de ser mãe, né? E como lidar com a maternidade e também a profissão. Então eu queria trazer isso em pauta aqui, que eu acho que é algo muito importante. A Célia está aqui e é mãe e empreendedora, né? Eu acho que a gente pode falar, ela pode falar com mais propriedade aí, né? Como que foi pra você não se sentir culpada da maternidade, né? Não se sentir culpada ali de... Pô, você teve aquele momento em si ali que você falou, ou vai ou racha, né? Ou eu vou empreender e me dedicar, ou eu vou ser mãe e abdicar dos meus sonhos. Porque eu acho que muita mulher sofre com isso, né? Sim. E eu acho que é importante difícil. A gente falar isso aqui. Difícil, E em que momento isso aconteceu pra você e como que foi, se você puder dividir com a gente? Sim, assim, eu passei, acho que pelas duas situações, né? Eu tenho um filho de 18 anos e tenho a pequena que vai fazer 4. Sim, sim. Então, quando o Gabriel nasceu, eu era total do corporativo. Então, eu tinha horário pra entrar, horário pra sair, meta pra cumprir, tudo. E o que aconteceu? Com o Gabriel foi muito difícil porque eu sofri todo o preconceito que a mulher quando volta da maternidade, quando ela ganha o neném, que ela volta da licença maternidade. Sim. E ela simplesmente chega no trabalho e não tem cadeira pra sentar, né? Já não tem mais seu espaço não, que tinha acabou, antes, né? Acabou. E aí você escuta que, não dá porque criança fica doente. Gente, mas assim, você tem mais uma boca pra comer, né? Você escutou isso? Eu escutei isso. E, assim, eu trabalhava numa grande empresa e quando eu voltei, de fato, eu não tinha mais cadeira pra sentar. E como que foi ouvir isso? E aí, eu senti o clima estranho. Então, eu fui perguntar. Eu falei, escuta, vocês vão mandar embora? Porque eu preciso saber. Né? Eu tenho mais uma boca pra comer. Sim. Eu preciso pagar a conta, né? E aí vem aquela coisa, faz? pô, será que ser mãe é um defeito no corporativo? É. Como que é visto a maternidade, né? Então isso é importante, O fato de você né? contar que está grávida, quando você trabalha numa empresa, dependendo da empresa, né? Já rola um medo, né? Você fala, não, vou esperar um pouco, não sei se conto, não sei se eu não conto. Você já fica com medo de como é que eles vão começar a te enxergar. Sim. Isso é difícil. Sim. Então, quando eu voltei, que eu vi que eu não tinha mesa, eu falei, deixa eu entender o que tá acontecendo aqui. Sim, né, claro. nesse lugar. E aí, quando eu entendi que realmente meu chefe na época foi muito claro, falou, não, vou te mandar embora sim, porque a senhora que cumpriu a sua licença maternidade não vai ter filhos, não tem intenção de crescer, você é jovem, então, pra mim, melhor assim. Então, você é jovem e mãe, você tinha que não ter a intenção de crescer pra estar naquele cargo, né? Cargo. Que uma senhora que já não tinha mais expectativa de ser mãe ou de crescimento, iria ocupar facilmente o seu cargo pra não atrapalhar calado, ali. né? E só uma pergunta, o seu chefe era homem? Era homem. Ah, entendi. Era homem. E Entendi. é muito difícil, né? Então, assim, depois disso, trabalhei em outras empresas onde criança fica doente, você não pode sair toda hora pra ficar com a que criança realmente fica doente, não tem jeito. Então, assim, depois, quando eu engravidei da Olivia, depois de 15 anos, antes de engravidar da Olivia, eu já queria tirar um tempo pra ser mãe. Eu precisava disso, porque em 15 anos eu nunca tinha sido mãe do Gabriel, de fato, né? Entendi. De ter curtir aquele momento, de estar ali, de poder fazer as coisas, e eu pude fazer isso. Então eu fiz isso, foi quando eu comecei a fazer esse autoconhecimento pra entender onde que eu queria estar, né? E aí eu tive a Olivia. Sim. Então a Olivia eu tive já em casa e começando a empreender. Né? Foi super gostoso, porque eu pude curtir muita coisa dela que eu não
tive a oportunidade de ver no Gabriel. Sim. Né? Primeiro passo, primeiro fala, engatinha, não sei o que, coisas que eu não consegui ver do meu filho. Mas, por outro lado, eu sempre fui uma mulher que saí pra trabalhar, que paguei minhas contas e não sei o que. E começo, quando você começa a empreender, cara, não tem dinheiro. Né? Sempre foi aquela mulher mais independente, né? E aí eu me vi numa situação onde eu tinha que depender, né? Entendi. Então essa foi a parte mais difícil. Então eu era o homem da casa, agora não era mais, né? O homem da casa. Essa mudança deve ter sido bem radical, difícil, assim, né? Mas foi bom, acho que foram 2 experiências bem diferentes. Em situações diferentes e uma Célia diferente também, né? Sim. E essa vontade de empreender quando a Olivia nasceu também, ela veio porque existe uma fala que diz que mulheres, a mulher quando ela pare um filho, ela parece que, cara, ela nasce uma mulher empreendedora, nasce uma nova mulher, existe uma transformação ali absurda. E é isso? É isso. Não de forma romântica, tá, gente? É zero romântico, não tem nada de romântico. Vamos quebrar o romantismo. Não tem nada de romântico, né? Sabe? Em leite pingando. Romantizar o peito empedrado da mulher. Sem dormir, descabelada. Sem dormir, mas a gente... Acordando de 3 em 3 horas. 3 em 3 horas, amor? Tem criança que acorda de 1 em 1 hora. Nossa. Gente, de fato. Não, é assim, não tem nada de romântico nisso, mas a gente cria uma vontade de... Parece que você não terminou de parir, sabe? Entendi. Então eu pari uma criança, mas eu quero parir mais coisa, cara. O que vai acontecer aqui? Sim, entendeu? Entendo. Já vem... Eu quero um projeto. O que eu uma quero gestão mudar? ali com você. Isso, já vem eu quero mudar alguma coisa na minha vida, né? Então você quer deixar tudo de lado que era e você quer montar uma... É como se fosse montar uma nova vida, de verdade. Você quer mudar. Quer mudar o rumo da história. Então o que vai acontecer, né? O que vai acontecer agora? Então vamos buscar, né? E foi o que aconteceu comigo. E eu não paro quieta, né? Eu já tenho essa coisa de eu tô fazendo uma coisa aqui, eu já tô com um projeto ali, já tô caçando alguém pra fazer outra coisa. Igual elas, pode tudo aqui. Né? É bem isso. Célia, me fala outra coisa. Como é que foi a questão da família, assim, pra você? Você sentiu, quando você tava empreendendo, você sentiu algumas pessoas próximas de você com... criticando ou trazendo formas negativas e depositando em você, porque quando a gente começa a empreender, de fato, muita gente fala muita coisa e às vezes a gente aceita as críticas de pessoas que às vezes nem tiveram nada, né? Mas isso é importante a gente deixar claro. Eu acho que assim, do meu lado eu não tive crítica, mas você tem muito aquele olhar de desacreditado, né? Então, assim... de trabalhar em casa, no home office. Aquela coisa assim, né? Você trabalha em casa. E assim, às vezes quando o marido, né, paga todas as contas e tal, você tá começando a empreender ali, tem muito aquela coisa de, ela é dona de casa, né? Você tá ali se matando. E ninguém acredita no seu projeto. Ninguém entende que você... cuida da casa, que você cuida dos filhos, que você tem a sua empresa ainda... Você fala pra todo mundo o que você tá fazendo. Por exemplo, eu como corretora de seguros, que foi o que eu comecei, né? Cara, pouquíssimas pessoas cotavam seguro comigo. Né? Então você sabe que as pessoas têm carro, pô. Sim. E as por quê? Têm uma vida, tem carro, tem casa, e aí, né? E por que não cotavam com você? Por que será? Por que será? Aos poucos você vê que muda, né? Começam a acreditar um pouco mais no seu negócio, começam a acreditar um pouco mais em você, e aí vão depositando. Então, eu tenho um seguro aqui, você pode olhar pra mim? Não, então minha empresa. E aí... não entendiam muito essa questão do outro lado, que é a educação financeira. Como assim ensina educação financeira, gente? Né? Como que ensina educação financeira? Educação financeira, ninguém teve educação financeira na escola. Exato. Vamos frisar isso aqui, gente. Ninguém teve educação financeira na escola, a gente não tem educação financeira na faculdade, a gente não tem... Como é que a gente lida com dinheiro? A gente lida com dinheiro de forma muito... olhando como é que os nossos pais, muito avós, fugaz, tios... cuidavam do dinheiro e a gente reflete isso na nossa vida. E nem sempre é bom, viu, gente? Nem sempre é bom. Principalmente pensando em cartão de crédito, né? Nem fala, gente. Nem Essa fala. página a gente conta outro dia, tá? Do cartão de crédito. Eu fico bem brava com o cartão de crédito. Mas, por exemplo, a mulher, né? Eu trabalho muito com mulheres empreendedoras. E o que eu escuto muito? A mulher, ela começa a empreender...
As pessoas acham que, por exemplo, a Célia começou a empreender, mas quem cuida do dinheiro é o marido. Não, não é. Cara, por que tem que ser ele? Por que eu não posso cuidar do meu dinheiro? Por que eu não posso cuidar do financeiro da minha empresa? Isso é importante, né, citar aqui, gente. Sim, e porque a gente carrega muito essa questão de que a mulher não sabe cuidar do dinheiro. E isso é uma grande mentira, né? Sim. Porque vamos olhar um pouco para trás. Lá atrás, quando os maridos trabalhavam o dia inteiro fora, as mulheres ficavam em casa cuidando de toda a casa, filho e tudo, o que acontecia? O homem chegava muitas vezes em casa, ele punha o salário dele ali, a parte que ele queria dar, né, pra casa, sim, ele punha na mesa, e a mulher tinha que se virar pra administrar, pra fazer mercado, pagar as contas, comprar roupa das crianças, fazer malabarismo, né, com aquilo. Exatamente. Aí vem falar que a mulher não sabe mexer com dinheiro, pelo amor de Deus. Na verdade, são preconceitos ali, né? Sim, machismo estrutural também que vem lá de trás e que carrega-se até hoje, né? Exato. E aí a Célia é uma mulher falando de educação financeira? Como assim? Uma mulher? Então, né? Que essa Mas será que ela pode tudo? E aí você vai mostrando aos poucos que realmente você consegue, né? Sim. Eu consigo ensinar e transformar a vida de pessoas, eu consigo entrar numa empresa e mostrar uma outra visão de negócio para as pessoas que estão empreendendo. Você já teve algum revés de alguém quando você foi chamada de alguma forma para um serviço e alguém te, sei lá, te destratou por ser mulher? Você sentiu algo assim, alguma diferença? Eu acho que sentir a diferença na tratativa, não. Uhum. Mas você percebe que, por exemplo, quando entra no jogo a mulher e o homem, aí existe essa segmentação. Aí tem a diferença. Porque, por exemplo, eu falo muito de educação financeira, mas quando chega na parte de investimentos, eu não costumo tratar muito desse assunto. Uhum. Eu ensino até uma parte, mas eu vejo não é sua especialidade. Não curto muito, não é minha especialidade, eu passo a bola, né? Então, quando você percebe que... Então, por exemplo, meu marido trabalha com investimentos. Sim, sim. Né? Então, quando eu começo a falar de dinheiro, as pessoas falam, mas então vamos falar com ele, né? Não, essa parte é comigo. Uhum. A voz é minha. A parte da educação financeira é minha, né? Mesmo porque a gente não trabalha junto. São duas empresas completamente diferentes. Entendeu? Né? Então, um acaba indicando serviço e cliente pro outro. Mas assim, quando você entra na jogada, no embate com um homem, aí você percebe que existe essa diferença. Essa diferença. Mas até que quando eu entro num cliente para falar de dinheiro, para falar de financeiro, até que eu recebo um olhar bacana porque eu mostro que eu sei o que eu tô falando. Então, então é porque você eu bato o pipi na mesa, tá? Peitinho. Né? Bate peitinho na mesa. Então, assim, acho que é porque você se impõe, né? Sim. Devido a isso. E de repente, se fosse uma maneira mais frágil de se falar, enfim, menos segura. Como é esperado de uma mulher, né? Como é esperado de uma mulher. Talvez ali a pessoa não tivesse tido... não se colocaria, né? Sim. Então... Mas existe muito... Uma questão que é engraçada, existe muito a questão das pessoas precificarem o seu trabalho. Isso é um problema. Então, porque você está começando, ou ela enxerga que você está começando, ela quer precificar o seu trabalho. Então, ela fala, nossa, mas que caro? Não, imagina, tá um absurdo, tá caro. Oi, tá caro o quê, amiga? Desculpa, sabe que uma vez me falaram isso, até engraçado. Eu trabalhava como personal ainda, né? Logo que eu comecei, uma pessoa falou assim, nossa, mas o valor da sua aula é muito caro, é um absurdo. Eu virei pra ela e falei, então você tá me dizendo que o meu trabalho não vale o preço que eu estou cobrando? Ela, não quero dizer isso. Eu falei, não, você quis dizer isso. Então repense as suas palavras. As pessoas têm mania de colocar preço no trabalho dos outros é você desmerecer. E tem muita gente que, vamos supor, constrói uma casa de 1 milhão lá, né? E aí coloca móveis caros e tudo, mas quando você vai contratar a pessoa pra pintar, que o cara fala, é 5 mil reais pra pintar a sua casa. Nossa, mas tá muito caro. Pô, você deu valor pra um material e não vai dar valor pro serviço da pessoa. Isso que mais pega. Então, quais são os valores, né, que tem aí, né? Isso é engraçado porque, assim, quando você fala em produto, então você pagar essa taça, você pagar a mesa...
é diferente. As coisas valem, mas as pessoas não. Isso Quando é você engraçado, fala em né? serviço, É muito desumano. difícil, né? Desumano. É muito difícil, porque você tem que provar o tempo inteiro que a entrega que você tá fazendo, que o ela seu é boa, serviço, né? entendeu? Por exemplo, eu como trabalho com educação financeira para negócios, que esse é o meu foco, né? Sim. Às vezes eu entro na empresa, agora eu aprendi, mas eu cheguei a entrar numa empresa onde eu fiz todo o atendimento e no final a pessoa falou pra mim, não, mas escuta, você não mudou meu resultado. Oi? Eu falei, oi, peraí, mas em que momento que eu disse que eu ia mudar o seu faturamento? Não, isso quem faz é você. Eu só organizo, eu te dou as ferramentas, né? Eu mostro se você tem lucro, se não tem. Agora, quem vende o seu negócio, seu produto, seu serviço é você. Eu te dou as ferramentas. E a pessoa resolveu que ela não ia me pagar porque eu não mudei o faturamento dela. Eu falei, tudo bem. O que eu fiz? Com isso eu aprendi. Falei pra ela, muito obrigada. Muito obrigada que eu aprendi. Tá aqui a minha cartinha de agradecimento.